Hare Krishna, nessa tarde gostosa ainda de verão aqui em Nova Gokula. Hoje o nosso convidado é o Devananda. Devananda, que é devoto há 25 anos, estudou astrologia na Índia e ele viaja hoje o mundo inteiro, que ele tem muitos consulentes. Ele se especializou em carta astrológica. Sim. E hoje ele tem no YouTube também um site. O site que está em construção, está em andamento, mas vai ficar pronto a qualquer momento, né? Vai ser lançado no ar. Sim. Mas tem o meu canal, né? Caminho dos Devas, e tem o canal especificamente voltado para a astrologia, que é o Astrodeva. Astrodeva. Então, muito bem-vindo no Splendor Talk Show. Muito obrigado por ter me convidado. Que você possa participar outras vezes, porque um tópico que todos nós gostamos, pelo menos eu gosto e conheço muitas pessoas que gostam, é sobre astrologia, a influência realmente que os astros têm na nossa carta astrológica. Qual é a diferença entre essa carta astrológica védica e carta astrológica tropical? Porque assim, quando você faz a carta astrológica tropical, você você cai no signo que normalmente aqui no Ocidente nós conhecemos, que Sim. é regido pelo Sol. Mas quando a gente faz pela astrologia védica, muda. De repente eu era Leão, agora eu não sou mais, eu sou Câncer. Como é que para é o mundo isso? Que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. Explica pra gente. Então, veja bem, existe realmente essa diferença, né? E é uma das coisas que mais assim chama atenção, que é que em muitos casos, não todos, em uma pequena porcentagem bate, elas se coincidem. Mas na maioria dos casos muda. O signo vem um signo para trás. A diferença que existe é de 23 graus no momento. Essa diferença se dá por uma questão técnica devido a um terceiro movimento da Terra que é conhecido como movimento de precessão. Esse movimento não era conhecido dos pensadores ocidentais até assim, meados do século XVIII. E, claro, né, permaneceu o erro nesse sentido. Então, quando esse movimento é calculado matematicamente dentro da carta, na correção, o signo volta para trás em 23 graus, devido a esse movimento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso influencia na forma como o astrólogo vai ler sua carta? Porque normalmente a carta seria o karma da pessoa nessa vida. Sim. Que, aliás, eu adoro a forma como ele explica e eu uso muito esse exemplo. Na verdade, somos atores. Sim, somos os atores, as atrizes. As atrizes, e a nossa carta astrológica está nos dando um papel nessa vida. Exatamente. Exatamente. Então, quando existe essa mudança, porque, por exemplo, Leão. Leão é regido pelo Sol. Sim. O Câncer é regido por quê? Então, o Câncer é regido pela Lua, né? Então, já muda muita coisa. Já muda muita coisa. Não confunde essa coisa da leitura? Então, exatamente, né? Na hora em que nós fazemos o mapa védico, uma das primeiras coisas que, pelo menos no meu caso, eu faço é contextualizar essa diferença. Que realmente muitas pessoas se identificam mais, porque a questão não é uma decisão arbitrária, cultural. É uma decisão real, porque quando você limpa esse erro de ótica, que é uma ilusão que empurra o planeta para frente, quando você limpa a ilusão de ótica, ela volta na sua posição real, dá a referência real da pessoa. Então você analisa realmente a pessoa, não como a pessoa poderia ser, mas como ela realmente é. Sim. Então dá essa diferença, contextualizar essa primeira diferença, você vai recontextualizar a pessoa, você vai reexplicar a pessoa. Então a pessoa vai então se autoanalisar novamente com aquele outro prisma, e ela vai poder ter as duas referências para ver qual das duas ela se identifica mais. Ela se identifica mais, exatamente. E normalmente, devido aos fatores da precisão védica e da, assim, de certa forma, existe uma certa superioridade em termos das informações, do sentido que é o fator principal do que está sendo analisado ali, que é a alma. Então, com o ajuste védico, você consegue visualizar melhor a alma que está presente no mapa, que é o ser realmente, né? Então, isso acaba
chamando a atenção da pessoa, porque o que se quer quando se busca um astrólogo? Autoconhecimento. Sim. E o autoconhecimento que não inclui a alma no processo não está completo, né? Perfeito. Então, quando você tem esse fator na operação, a equação fica possível de ser fechada. E a pessoa, então, consegue se entender melhor. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, muitos dos nossos telespectadores já fizeram carta astrológica da forma tropical, que seria Sim. da forma ocidental. Então, na verdade, eles estão com uma carta astrológica que não é verídica. Seria isso? Existe uma possibilidade real de que a pessoa realmente se veja diante de um fato novo, completamente novo. Eu não diria fajuto, eu não diria irreal, mas eu diria assim, com um nível de acerto comprometido, vamos dizer assim, né? O nível de acerto ele é bastante comprometedor. A carta védica ela é muito mais precisa, então a pessoa vai conseguir ter uma observação real de quem ela é, quais são os processos que ela está se auto-sabotando, onde que ela contribui para que a vida dela tenha os problemas que tem, e qual é a necessidade que ela tem, qual seria a justificativa pelo qual ela passa por esses processos em termos de assimilação de conhecimento. Ou seja, ela teria que trabalhar onde ela está. Trabalhar, que eu digo, se autoanalisar, por que ela tem aquele tipo de problema. Às vezes é um relacionamento familiar, às vezes é financeiro. Exatamente. Às vezes Só é amoroso. que a carta védica mostra exatamente qual é o ponto. Qual é o ponto? Então existe, de fato, uma diferença significativa e a pessoa pode realmente se deparar com uma outra carta, uma outra análise, uma outra configuração. Uma outra pergunta que cabe aí, que eu até anotei para não me esquecer. Por que então a carta astrológica tropical, ocidental, ela tem Urano, Netuno, Plutão e não tem na carta astrológica védica. E na carta astrológica védica nós temos 2 planetas que são Rahu e Ketu, que também não tem. Então, como é que é isso? Fica faltando planeta demais? Então, olha só, esses são os planetas que nós chamamos externos, né? Urano, Netuno e Plutão. Esses planetas eles estão completamente imersos na escuridão, né? E eles não refletem basicamente a luz do Sol, ou a luz refletida não chega até nós, ok? Então, os aspectos identificados ou produzidos, porque os planetas eles são criptogramas, na verdade, eles não são de fato os responsáveis pelos efeitos que nós vivemos, eles são criptografias. Nós abrimos os criptogramas e lemos o texto referente aos fatos que nós vamos viver. Eles não são os responsáveis, eles são como placas indicando o que vai acontecer. Esses planetas estão muito distantes de nós. Então, o efeito que eles produzem praticamente é um efeito diluído. Você não dá para... Assim, os mesmos planetas que são utilizados dentro da configuração que é 9, são 9 os planetas utilizados na configuração básica, são suficientes para fazer todas as operações necessárias. Como, por exemplo, a configuração matemática que nós temos nesse universo específico é fator 9. Então você tem a elasticidade máxima matemática é 9. Com o 9 você consegue fazer todas as operações matemáticas possíveis. Depois do 9 é uma repetição dos elementos anteriores, né? Você tem o 10 é 1 com 0. Então todos eles estão dentro dessa configuração. 9 é o suficiente para fazer todas as análises que é preciso. Então esses planetas externos, inclusive, até mesmo dentro da comunidade de pensadores tropicais, que são os astrólogos ocidentais, existe uma certa controvérsia, porque durante 2000 anos, por exemplo, Júpiter era o regente absoluto de Peixes, e de repente entrou Netuno e destronou o Júpiter. Então, quer dizer, o que aconteceu com os 2000 anos de história atrás? Então se cria uma certa confusão. Além do mais, existem praticamente mais de 2000 planetóides catalogados no sistema solar. Imagina você colocar tudo isso. Ceres, que é um asteroide que já foi considerado um planeta também, como Plutão, deixou de ser. Então você vai inclui, desinclui. Quer dizer, e além do mais, além desse estado volúvel de planetas que entram e saem constantemente, criando uma dificuldade de estabilidade na credibilidade do sistema em si, tem o fato de que esses planetas são muito distantes e estão imersos na escuridão. A astrologia é uma ciência que trabalha com a luz, para ver a escuridão.
esses planetas estão perdidos na escuridão. Então eles não têm realmente, na interpretação védica, uma funcionalidade prática, pragmática. Porque o que nós podemos, teoricamente, ver com esses planetas, nós podemos ver com os planetas que estão presentes, que estão mais atuantes, que são mais orgânicos na nossa experiência de existência. E isso, lógico, inclui Ketu e Rahu. Então, Ketu e Rahu, ele já é uma característica específica da cultura védica, da astrologia védica, né? A astrologia tropical emprestou o conceito Ketu e Rahu como a cabeça do dragão e a cauda do dragão. Então, eles tentam utilizar o conceito, mas como eles não conhecem muito bem a forma da interpretação dos conceitos, já que eles refletem os eclipses, a forma como é feita no Ocidente é romantizada. E a forma de analisar esses planetas do ponto de vista védico é espiritualizada. Então dá uma diferença na interpretação dos conceitos em si. Mas nós temos os 7 planetas visíveis, ou 7 astros visíveis, utilizado na astrologia, tanto na tropical quanto na ocidental, e nós temos o adicional de Rahu e Ketu, que compõe o compêndio matemático de fator 9, que é o que nós precisamos para gerar todos os criptogramas, que são as interpretações que nós fazemos enquanto fazemos as análises. Muito bem. Me diz uma coisa, dá uma palhinha para a gente e fala sobre 2020, que vai ser regido pelo Sol, bem resumidinho. Qual é a sua visão para esse ano, astrologicamente falando? Então, olha só, você veja, né? Por exemplo, a forma como você aborda a perspectiva da análise em si, né? Como se fala, por exemplo, o ano de 2020 vai ser regido pelo Sol. Mas, do ponto de vista da análise védica, é Rahu, não é o Sol. É regido por Rahu. E Rahu significa o eclipse da Lua. E o eclipse, ao contrário do que é visto no Ocidente como uma coisa romântica, na cultura védica é visto como sendo um mau agouro. Um mau agouro. Exatamente. Inclusive os sábios entram no Ganges, ficam assim até a cabeça, cantam mantras. As mulheres não têm relacionamentos sexuais nesse dia para não gerar filhos ruins. Então é uma situação diferente. Entrou 2020, nós tivemos a Irã com ataques, nós tivemos o coronavírus e nós tivemos um outro evento que eu não me lembro exatamente agora. Há tantas catástrofes. Então, em Minas Gerais que está chovendo. Então, nós entramos 2020 com uma guerra. Inauguramos 2020 com uma guerra e com um vírus novo. E o vírus que vem de uma situação de violência, né? De depredação, vem de uma situação de especicismo, de imposição, de violência da parte do ser humano com relação às outras espécies que são os animais. E a reação biológica da natureza é dar um sinal, né? Olha, vocês estão nos machucando, entende? Não dá para poder dar uma pausa, e o governo foi lá e fechou, né? O lugar de onde surgiu essa reação biológica da natureza em função dos assuntos de violência. Então, Rahu significa um eclipse. Esse 2020 é um ano importante para se fazer cerimônias de fogo, se fazer votos espirituais, se fazer purificações espirituais, se criar um tipo de proteção realmente para si, para os familiares. Não é um ano para, assim, se expor, não. O eclipse não se deve se expor ao eclipse, né? É ao contrário do que a gente fala, vamos ver o eclipse. Então, para você ver como é diferente. A palavra, em sânscrito, a palavra ocidente, que significa Bedeshi, significa de cabeça para baixo, ou seja, aquele que vê ao contrário. O sânscrito, exatamente isso, aquele que vê ao contrário. Porque o ocidente é ao contrário do oriente. E o oriente oriente-se, né? Vá pelo oriente, por onde o sol aparece. Sim. Então ali nós temos o berço dos principais conhecimentos que orientam a humanidade, vem daquela região. A Índia é o local onde se produz homens sábios, mulheres santas, homens santos, né? Não tem nenhum lugar no planeta que tenha uma produção em série de homens santos, de conhecimentos, como é o caso da Índia. Espiritualidade, de desapego e tantas coisas que a gente Os Vedas são originários dessa região. Então, assim, a forma como os Vedas interpretam os códigos, interpretam a realidade, elas têm uma precisão muito mais consistente. A interpretação tropical, ela vai variando de acordo com
é a mudança do momento, Ela não é estável, ela é mutável. ela é volátil, né? O psicólogo Carl Jung, ele mencionou, porque ele era astrólogo também, e ele era astrólogo védico, e ele mencionou, a minha decisão por assumir a astrologia védica é porque a astrologia tropical me parece ser uma astrologia que dança conforme a música. E isso não me cabe muito bem, porque eu gosto de coisas que eu posso lidar racionalmente, apesar de que eu estudo os sonhos, mas eu faço racionalmente, então eu sou muito racional. Na hora de investigar, eu sou racional. E a astrologia védica me parece ser consistente. A dança da astrologia tropical me cria vertigem. E isso não é apropriado. Então isso... É isso mesmo. E o que então você dá de dica pra gente? Porque a pedra de Rahu é o olho de tigre? Não, o do Rahu, olho de tigre é Ketu. É Ketu. E Rahu? Rahu seria a pedra conhecida, que é a pedra específica, é a Gomida, né? É a Gomida. Porque as pedras, né, também elas acalmam. Ajudam a amenizar os impactos do planeta. A minha sugestão mais prática, porque não são todos que podem ter acesso a uma pedra, né? Ou que realmente conhecem, ou que têm acesso a uma pedra autêntica, uma pedra, né, que seria... E a pedra ela tem que ser ativada espiritualmente também, ela não pode ser simplesmente uma pedra, ela tem que ser um templo, na verdade, né? E uma divindade deve estar desperta na pedra para que ela tenha a sua funcionalidade. Mas a minha sugestão, que seria uma sugestão mais prática para qualquer pessoa que está assistindo, né, essa nossa conversa, seria observar jejum de carne na segunda-feira. Olha, jejum de carne na segunda-feira. Observar jejum de carne na segunda-feira, ir a um local sagrado, seja um templo, uma igreja, um mosteiro, qualquer que for, ao menos uma vez ao mês, sentar-se ali e apenas respirar por 16 minutos. Tá vendo? Só ficar respirando, não precisa rezar, não precisa, pode meditar evidentemente, mas simplesmente o jejum de carne às segundas-feiras e ir a um local sagrado uma vez ao mês respirando a atmosfera desse ambiente já cria uma proteção para esse... Já. Olha, eu estou muito feliz que você veio e quero te trazer. Eu também estou muito feliz, gostaria de agradecer você pelo convite. Tá? O prazer foi todo nosso. E vou te trazer aqui mais vezes. Pode me trazer. Vamos pôr ali na nossa telinha o seu endereço, o seu YouTube. E você faz a carta astrológica mesmo pela internet? Então você nem precisa estar pessoalmente com a pessoa. Nós temos essa vantagem, né, de ter a mídia, né, a nosso favor. Sim. Então isso permite que eu possa estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, assim, me expandir. Sim. Né? E isso facilita muito o trabalho. As cartas, elas são feitas todas gravadas em vídeo. A durabilidade de uma carta, de uma análise completa, é entre 2 a 4 horas de gravações de vídeos, né? Dependendo da necessidade. A pessoa vai receber os links dos vídeos, vão ficar salvos no meu canal, só ela terá acesso, porque só ela terá o link, né? A não ser que ela dê o link para outra pessoa, também terá acesso, mas se ela mantiver o acesso é só dela. E a minha assistência no tratamento do mapa, porque o mapa não é apenas a análise do mapa, porque você vai analisar o mapa, você vai ver o quê? Os problemas que aparecem. E aí você tem que apresentar soluções de tratamentos. Então... que seria cerimônias de águias, que seria jejuns, que seria usar pedras, seria uma série de coisas em cada caso. É um caso, exatamente, conforme o astrólogo tem aquele conhecimento, aquela visão, então é uma coisa muito pessoal. Sim, o tratamento é pessoal. Embora haja um remédio padrão, é chamado upayas, são conhecidos como sadhanas, mas esses remédios padrões, eles são aplicáveis individualmente com uma certa flexibilidade. Por exemplo, vamos supor, para uma pessoa que, vamos supor, você nasceu no dia 9. Então, seria um dia, por exemplo, bom astrologicamente para você, seria a terça-feira, que é regida pelo planeta Marte. Marte, no caso do número 9, é um guerreiro espiritual. Aí temos uma guerreira, né, atirando as suas flechinhas aí para os corações, né, que estão florescendo aí de felicidade e levando, né, o conhecimento para frente. É um guerreiro espiritual, né? O 9 é um Marte superior, um Júpiter, que é um mestre, aquele que orienta, aquele que ensina. Então, o seu caso seria as terças e as quintas-feiras, seriam excelentes dias, né?
Então aí vai para outro já é quarta, para outro já é domingo, para outro é Sim. sábado. Então de acordo com a situação do nascimento, da numerologia, da configuração também. do nascimento. É vai- completo, né? É bem completo. É um estudo completo. Basicamente você tem assim, antes do mapa védico e depois do mapa védico. Meio que um divisor aí, é bem... Tá bom. Tá bom. Então, muito obrigada e vamos aguardar a sua volta. Hare Ok. Krishna, muito Hare Krishna, obrigada. Namastê. Namastê. Krishna Shakti Astute. Que a força de Krishna esteja com você. Haribol.